Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Geraldo na área e hoje nós iremos continuar falando sobre termoquímica, só que focando especificamente em lei de Hess. A lei de Hess, ela afirma que o valor de ΔH depende exclusivamente da entalpia final e inicial das reações, ou seja, a entalpia do produto e a entalpia do reagente. Não importa em quantas etapas essa reação aconteça. Diante disso, o ΔH, aqui é a variação da entalpia, depende exclusivamente dos estados inicial e final da reação, independentemente em quantas etapas essa reação aconteceu. Quando essa reação química puder ser escrita em várias etapas, em uma somatória de etapas, em uma somatória de reações, a variação da entalpia, ou seja, o ΔH da equação global, é igual à soma das variações de entalpia das etapas intermediárias. Traduzindo, soma-se as etapas intermediárias e encontra-se o ΔH da equação global. Então, diante desse fato, nós podemos concluir que a lei de Hess trata as equações químicas como se fossem equações matemáticas, em que nós podemos efetivar três operações, que são elas: inverter, multiplicar ou dividir. Professor, então, na lei de Hess, ela vai tratar as equações químicas como fossem umas equações matemáticas? Correto. E o que eu posso fazer nessas equações? Eu posso inverter a equação, eu posso multiplicar essa equação ou eu posso dividir essa equação. De que maneira? Se eu inverto a equação, o sinal do ΔH também deverá ser invertido. Se ele tem um sinal inicialmente positivo, ao inverter a equação, o ΔH dela torna-se com um sinal negativo. O mesmo acontece com a multiplicação. Se eu multiplico qualquer equação química por qualquer número que seja, o valor de ΔH também deve ser multiplicado. Assim vale para a divisão. Se eu divido a equação por qualquer número, o valor dela também deve ser dividido. Só que essa questão da divisão, a gente vai ensinar umas técnicas para vocês como efetivar ela de fato, correto? Usando a multiplicação. Então, galera, essas são as três regras práticas e básicas para você trabalhar as equações químicas que acontecem em várias etapas e é onde a lei de Hess se aplica. Então, mas não se desesperem, nós vamos condensar tudo isso nos exercícios que nós vamos resolver a partir de agora, passo a passo, com bastante calma, correto? Então, vamos lá. Esse aqui é o nosso primeiro exemplo. O que acontece? Você está vendo essa equação aqui em destaque, nós chamamos ela de equação modelo ou equação referência. E vocês vão entender o porquê agorinha. E essas duas equações aqui abaixo, nós chamamos de equações intermediárias. Qual que é o objetivo aqui da lei de Hess? As reações químicas que acontecem em mais de uma etapa, e neste caso aqui, essa reação está acontecendo em duas etapas, o ΔH da equação modelo ou da equação referência, que no caso é essa, é resultado da somatória dessas duas equações. Então, professor, eu posso pegar o ΔH dessa equação e o da segunda equação intermediária e só somar? Não. Você tem que manipular essas duas equações intermediárias usando quais artimanhas? Inverter ou manter a equação, multiplicar ou dividir, ou apenas não fazer nada, apenas somá-las, correto? De modo que quando eu somar essas duas equações intermediárias, o resultado seja essa equação referência. Professor, então eu vou ter que manipular essas equações intermediárias de modo que, quando eu somá-las, o resultado tem que ser igual a essa equação modelo? Com certeza. Aí nós iremos chamar ela de equação global. E tudo que nós fizermos na equação vai refletir no ΔH. Sempre tem que ter isso em mente. Então vamos aí para a resolução. Nossa equação modelo está aqui. Beleza.
Primeira coisa que eu preciso é do carbono, nesse caso o carbono grafite, nos reagentes. Correto. Eu preciso dele no lado dos reagentes. Então eu vou localizar eles aqui na equação intermediária. Observo ele aqui, nos reagentes. Eu preciso dele no reagente e ele já está no reagente. Então essa equação eu vou manter. Esse M é de manter, para me entender que eu não preciso inverter esta equação. Só que tem uma questão. Eu preciso de 2 carbonos grafites e eu tenho apenas um. Para mim transformar esse 1 em 2, usando a multiplicação, eu devo multiplicar essa equação por 2. Ok, professor, então eu já entendi. Só o carbono grafite já me deu 2 informações. Quais são? Que eu devo manter essa primeira equação intermediária e que eu devo multiplicar ela por 2. Ok, exatamente isso. Agora vamos para o próximo, aqui na equação modelo. É o O2. O O2, na equação modelo, ele está nos reagentes. Então, eu preciso dele também nos reagentes. Então, eu volto aqui nas minhas equações intermediárias e localizo o O2 nas 2 equações. E agora, professor, ele está localizado nas 2 equações. O que eu devo fazer? Ignora ele por enquanto. Já que ele está nas 2 equações, vamos deixar ele de lado. Vamos para a próxima informação, que no caso aqui da equação modelo é o CO, é o monóxido de carbono. Eu preciso do CO nos produtos. Então vamos localizar o CO aqui nas equações intermediárias. Olha onde ele está, nos reagentes. Como assim? Eu preciso dele nos produtos e ele está nos reagentes. O que eu devo fazer então? Inverter essa equação. Então essa segunda equação intermediária, ela tem que ser invertida. Essa letra I significa isso, inverter a equação. Eu preciso de 2CO, e aqui eu já tenho 2CO, então não preciso multiplicar por nada. Então, professor, eu já sei o que eu devo fazer nas minhas 2 equações intermediárias. Na primeira, eu devo manter e multiplicar por 2, e na segunda equação, eu devo apenas inverter. O que era reagente vira produto e o que é produto vira reagente. Ok, agora nós vamos fazer essas ações. Pegamos aqui então o que nós acabamos de decidir ali atrás e vamos resolver. Primeira coisa, manter a primeira equação intermediária, mantive, multiplica por 2. Então vamos aqui, 2 vezes 1, mas professor, não estou vendo 1 aqui. Quando não tem número algum, significa 1. Então, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Se eu multiplico a equação por 2, o valor de ΔH também deve ser multiplicado por 2. 2 vezes menos 94,1, menos 188,2 kJ. Ok, terminamos de manipular a primeira equação intermediária. Agora vamos manipular a segunda equação. Eu preciso apenas invertê-la. O que é reagente vira produto e o que é produto vira reagente. Então, eu vou só pegar esses reagentes, vou colocar depois da seta e vou pegar esse produto e vou colocar antes da seta. Olha aí. Pronto. Fizemos isso. Peguei os reagentes, coloquei nos produtos, peguei o produto e coloquei nos reagentes. Ok. Se eu invertir a equação, o valor de ΔH tem que ser invertido. Se ele está negativo, ele torna positivo. Professor, e agora? Que eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer nas equações, as manipulações. Agora eu vou somá-las. Eu vou somar a primeira equação intermediária com a segunda. E aqui nós vamos usar os mesmos princípios da matemática, como nós usamos nessas outras ações aqui. Qual é esse princípio? Se o mesmo composto, a mesma espécie química está do mesmo lado, ou seja, ou no reagente ou no produto, você vai somá-las. Se a mesma espécie química está em lados contrários da equação, você vai subtrair. Percebam, eu tenho aqui desse lado O2 nos reagentes e eu tenho O2 aqui nos produtos. Então eu posso cancelar esse O2
com esse outro O2. Só que aqui eu tenho 2 O2 e aqui eu tenho apenas 1. Então eu vou cancelar esse 1 O2 com 1 O2 daqui. Então sobra apenas 1 O2 aqui nos reagentes. Eu observo isso também no CO2. Eu tenho 2 CO2 aqui nos reagentes e 2 CO2 nos produtos. Então eu cancelo um pelo outro. Ok. Tem mais alguém que esteja aparecendo nos dois membros? Não. Então, tudo que sobrou faz parte da minha equação global. Sobrou quem? 2C, grafite, está aqui. Nos reagentes sobrou 1 O2, está aqui. E lá nos produtos sobrou apenas o 2CO, está aqui. Agora, sobrou mais alguém nas equações intermediárias? Não, não sobrou mais nenhuma espécie química. Agora que eu já sei o tudo que sobrou, isso aqui chama-se equação global. Aí eu vou analisar se esse resultado meu está igual à minha equação modelo. E observo que está 2C, 2C, mais O2, mais O2, produzindo 2CO, 2CO. Bateu. A minha equação global está igual à minha equação modelo. Então, o exercício está correto. O que falta agora? Calcular o ΔH, que é o grande objetivo da questão. Menos 188,2 kJ mais 135,4 kJ. Igual na matemática, sinais contrários, você subtrai e conserva o sinal do maior. Fazendo essa continha aqui, nós chegamos num ΔH de valor menos 52,8. Essa é uma equação exotérmica, ΔH negativo, libera calor para o meio. Então, galerinha, a lei de Hess, ela faz isso, ela calcula o ΔH das reações que acontecem em mais de uma etapa. E para isso, ela pode inverter ou manter a equação, ela pode multiplicar ou dividir as equações intermediárias. Lembrando que ao final dessas manipulações, você vai ter que somar essas etapas. E nessa soma, quem está do mesmo lado da equação, ou seja, ou nos produtos ou nos reagentes, soma-se. E as espécies químicas iguais que estão em lados opostos da equação, subtrai, anulam-se. Vamos para o próximo exemplo, mais complexo um pouquinho. Nesse segundo exemplo, aqui está a nossa equação modelo, nossa equação referência, e aqui está nossas equações intermediárias. Professor, naquele último exemplo, eu tinha apenas 2 equações intermediárias. Nesse eu já tenho 3. É mais difícil. Não, o nível de dificuldade é o mesmo. As regras práticas e básicas para se resolver também é o mesmo. Sigam o passo a passo. Vamos aí. Nossa equação referência, nossa equação modelo, serve de base para tudo. O primeiro composto que nós temos, então, novamente é o carbono grafite. Ele está do lado dos reagentes. Eu preciso dele nos reagentes. Vamos localizar ele aqui na equação intermediária. Localizei ele aqui na segunda equação intermediária. Também nos reagentes. Então, essa equação eu devo manter. Antes de continuar, uma dica. Tentem, na hora de resolver esses exercícios, sempre manter as equações intermediárias alinhadas, ou seja, sempre seta embaixo de seta, para você não confundir na hora da soma delas, lá no final. Então, essa equação eu devo manter. Só que nós temos um problema. Eu tenho 2 carbonos grafite aqui e aqui eu tenho apenas 1. Então, eu devo multiplicar essa equação por 2. Então, a segunda equação intermediária, eu já sei o que eu devo fazer. Eu vou manter e multiplicar por 2. Ok, vamos para o próximo. É o H2. Eu preciso dele nos reagentes. Vamos localizar eles aqui na intermediária. Ele está aqui nos reagentes. Ok, só que eu preciso de 2 H2 e aqui eu tenho apenas 1. Então, eu também tenho que multiplicar essa equação por 2. Então, professor, essa terceira equação intermediária eu vou manter, porque eu preciso do H2 nos reagentes, e ele já está, e vou multiplicar por 2. Correto.
Então, nós vamos manter e multiplicar por 2. Vamos para o último composto, a última substância, que é o C2H4. Eu preciso dele nos produtos. Ok, localizei ele aqui nos reagentes. Se eu preciso dele no produto e ele está no reagente, eu vou ter que inverter essa equação intermediária. Só que eu preciso de um C2H4 e eu já tenho um, não preciso multiplicar por nada. Pronto, professor, já entendemos. A primeira equação eu vou inverter, a segunda equação eu vou manter e multiplicar por 2, e a terceira equação intermediária também eu vou manter e multiplicar por 2. Estudantes, perceberam que eu sempre tomo por base a equação modelo, como o próprio nome já diz, equação referência, eu sempre vou basear nela. Sempre. Correto? Então vamos aí. Vamos pegar aqui as nossas equações, nós já sabemos o que nós temos que fazer, inverter a primeira equação. Tudo que é reagente vira produto. O que é produto vira reagente. Então vamos aí, reagente vira produto e produto vira reagente. Mudamos eles de lugares. Continuando. O ΔH, que era negativo, ele fica positivo. Porque eu inverti a equação. Correto? Segundo passo, vamos analisar o nosso próximo, que é quem? Multiplicar essa segunda equação por 2. Beleza, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Ok, se eu multiplico a equação por 2, o ΔH também é multiplicado por 2. Menos 393,3 vezes 2 dá menos 786,6. Ok, a terceira equação também é só multiplicar por 2, porque eu não tenho que inverter ela. 2 vezes 1, 2. Agora observe, 2 vezes meio é 1. E 2 vezes 1, 2. Como eu multipliquei a equação por 2, o ΔH também é multiplicado por 2. Menos 285,5 kJ vezes 2, menos 571 kJ. Ok, agora que nós acabamos de manipular todas essas equações intermediárias, porque eu só manipulo, só mexo nas equações intermediárias, nós vamos somá-las, correto? Então vamos aí. O que eu observo aqui de cara? Quem eu tenho de um lado da equação e do outro iguais, espécies químicas iguais, porque aí eu posso anular. Observa aqui, ó, o CO2, 2 CO2 aqui e o 2 CO2 aqui. Um no reagente, outro no produto, eu anulo, eu corto eles. A água acontece o mesmo, ó, 2H2O, 2H2O. Um no reagente ou no produto, eu anulo elas. Agora, olha que interessante. Olha o O2. Eu tenho 3 O2 aqui nos produtos e aqui nos reagentes eu também tenho 3. 2 O2 aqui, mais 1 aqui. 2 mais 1, no total eu tenho 3 O2 aqui. Então, tenho 3 O2 nos reagentes e 3 O2 nos produtos. Cancelo. Professor, acabou. Cancelei, somei, subtraí todas as espécies químicas iguais que estavam em membros diferentes da equação química. E agora, o que sobrou? O que sobrou é nossa equação global. Aqui nos reagentes, nessa primeira equação não sobrou nada, na segunda sobrou o 2C e na terceira sobrou o 2H2. Ok. E lá nos produtos sobrou apenas o C2H4. Observe que esse resultado, que nós chamamos de equação global, está igual à minha equação modelo. Agora, é só eu somar tudo isso aqui. Lembrando que sinais contrários, você subtrai e conserva o sinal do maior. Resolvendo essa continha aqui, ó, mais 1.409,5 menos 786,6 menos 571, nós vamos ter um ΔH igual a menos 51,9 kJ. E o exercício acaba aqui. Estudantes, observe que não importa a quantidade de etapas das equações intermediárias, o procedimento é o mesmo.
Esses dois exercícios foi bem direto para a gente dar uma treinada. Agora vamos resolver um exercício mais elaborado. E é a questão do Enem 2017. Professor, termoquímica cai muito no Enem, lei de Hess? Com certeza. Com toda certeza. Vem caindo bastante. Então, essa questão do Enem 2017, vamos ler ela. É a questão 124 do caderno azul. O ferro é encontrado na natureza na forma de seus minérios, tais como a hematita, a magnetita e a ustita. Na siderurgia, o ferro gus é obtido pela fusão de minérios de ferro em altos fornos em condições adequadas. Uma das etapas neste processo é a formação do monóxido de carbono, CO. Então tá aqui, ó, o CO gasoso é utilizado para reduzir o FO, que é o óxido de ferro, conforme a equação química. E deu a equação química aqui dessa historinha aqui. Beleza. Então vamos interpretar o que ele disse aqui. Ele falou que o ferro é encontrado em 3 formas na natureza e que para obter o ferro mugusa tem a formação de monóxido de carbono e que esse monóxido de carbono é utilizado para reduzir esse óxido de ferro. Ok. E a equação que representa todo esse processo é essa, que nós chamamos de equação modelo, equação referência. Ok. Continuando, ele falou o seguinte: considere as seguintes equações termoquímicas. Isso aqui, então, são nossas equações, nossas etapas intermediárias. Então, professor, ele deu a equação referência, a equação modelo e agora ele deu as equações intermediárias. Correto. Continuando. Aí ele pergunta: o valor mais aproximado de ΔH em kJ por mol de óxido de ferro para a reação indicada do óxido de ferro com monóxido de carbono é. Aí deu aqui os valores de ΔH em kJ por mol. Então vamos entender isso aqui. Ele colocou meio mundo de texto, mas a resolução é igual nós fizemos agorinha. Então vamos aí. Ele deu a equação modelo na primeira parte do enunciado, que é essa aqui, que nossa equação referência, e ele deu as equações intermediárias. Ok. Equação modelo, equação intermediária. Ele falou a historinha lá no Enem 2017. Só que para responder é a mesma coisa. Eu tenho que somar as etapas intermediárias para resultar na equação modelo. Então vamos aí. O primeiro composto que nós temos é o FeO, que ele está nos reagentes. Localizo ele aqui nos reagentes, então eu vou manter esta equação. Aí vamos para o segundo espécie química, que é o CO. Preciso dele nos reagentes, localizo ele aqui nos reagentes e nessas duas equações no produto. Então não posso afirmar nada, se mantém ou inverte, porque ele aparece em tudo. Pego aqui o Fe, preciso dele nos produtos. Ele aparece aqui no produto, então com certeza eu já vou manter essa equação. E por último, pego o CO2, eu preciso dele nos produtos, e ele está aqui no produto, só que aqui ele está nos reagentes. Então, eu não sei o que fazer, não posso tomar decisão nenhuma baseado no CO2. Professor, a primeira equação eu mantenho, a segunda eu mantenho e a terceira. E agora? Observem que nós temos esses compostos aqui, ó. Esse e esse. Que estão aqui nas equações intermediárias, mas não estão aqui na equação referência. E agora, professor? Eu tenho que fazer eles desaparecerem, sumir das equações. E como que eu faço eles sumir? Eles estão em lados contrários. Vamos pegar aqui o primeiro, Fe2O3. Olha aqui, já estão em lados contrários, então eu posso anular um com o outro. Então, já que eles estão em lados contrários, eu vou manter para me poder anular. Só que eu tenho 3 Fe2O3 nesta equação e aqui eu só tenho 1. Então, eu vou multiplicar por 3 toda essa equação, porque aí eu vou igualar as quantidades e faço esse Fe2O3 desaparecer. O mesmo acontece com Fe3O4. Ele está aqui nos reagentes e na segunda equação intermediária está no produto. Estão em lados contrários, eu posso anular. Só que aqui eu tenho 2 Fe3O4 e aqui apenas 1. Então, eu vou multiplicar toda essa segunda equação por 2. Beleza, professor. A primeira equação eu mantenho e multiplico por 3, a segunda eu mantenho e multiplico por 2, a terceira eu só mantenho? Isso, porque nós já usamos todas as espécies químicas, não tem mais o que fazer. Então, vamos efetivar isso aí. Manter tudo. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9.
2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Lembrando que toda vez que nós multiplicamos uma equação, temos que multiplicar o ΔH. Por isso que o ΔH, que era menos 25 aqui, foi para menos 75, porque eu multipliquei ele por 3. E a mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Esse ΔH é menos 36. Como eu multipliquei a equação por 2, vou multiplicar ele por 2. Então vai dar menos 72. E a última equação é só manter, então ela está pronta. Agora vamos anular. Eu tenho 3Fe2O3 nos reagentes e aqui eu tenho a mesma espécie química nos produtos. Anulo ela. Beleza? Dúvida nisso? Não? Ok. Vamos fazer isso com todos os outros. Vamos aí para o próximo. O Fe3O4, eu tenho ele aqui no reagente. E aqui no produto também posso anular. Ok. O CO2 acontece a mesma coisa. Ó, 2 CO2 aqui mais 1 aqui. São 3. Aqui eu tinha 9. Eu anulo 3 com 9, sobra 6. Beleza? E por fim, nós podemos também anular o CO. Eu tenho 9 CO aqui e aqui 3. Então 3 anula com 9, sobra 6. Professor, anulamos todos que nós podemos, já subtraímos, anulamos e etc. E agora? Tudo que sobrou, equação global. Desse lado aqui nos reagentes sobrou 6FeO e sobrou 6CO. Nos produtos sobrou 6Fe e 6CO2. Professor, e agora? A minha equação global está diferente da minha equação referência. Porque eu preciso de um FO, de um CO, de um Fe e de um CO2. E aqui eu tenho 6 em tudo. Simples. Vou dividir tudo isso aqui por 6, porque aí fica igual à equação global, correto? O ΔH, a mesma coisa. Soma tudo, menos 75, menos 72, mais 47, resultou em menos 100. Então vamos dividir tudo por 6, porque aí eu vou conseguir chegar na minha equação global. 6 dividido por 6, 1 FeO. 6 dividido por 6CO, 1 CO. 6 dividido por 6 Fe. 6 dividido por 6 CO2, CO2. Menos 100 dividido por 6, menos 16,66. Ou aproximadamente 16,7. Então, professor, como aqui resultou tudo em 6, eu dividi tudo por 6 para mim igualar a minha equação global. Realmente igualou. Então, esse é o nosso resultado. Menos 16,66. Aproximadamente menos 17. Letra B de bola. Bem, galera, chegamos ao final dessa aula de termoquímica focada em lei de Hess. Então, nós temos 3 regras práticas para aplicar a lei de Hess. Lembrando que a lei de Hess é aplicada quando as equações, a reação química acontece em mais de 2 etapas, 2 ou mais etapas. O que importa é a entalpia final e inicial, correto? Então, a gente soma essas etapas intermediárias, encontramos a equação global e calculamos o ΔH dela. Para isso, nós podemos manter ou inverter a equação, nós podemos multiplicar e ou dividir as equações. Estudantes, isso aqui é um tipo de conteúdo que demanda bastante prática. Eu fiz 3 exemplos, do mais simples, dos mais básicos aos mais complexos. Então, aconselho a você pegar essa videoaula, pausar e copiar as equações, tentar responder comparando com o vídeo, correto? Até acertar. Mas não importa a quantidade de equações intermediárias. O procedimento é o mesmo. Então, treine, resolva bastante exercício. Qualquer coisa, estou à disposição. Valeu, abraços, tchau!